querido, minha querida concurseira de plantão aí que está estudando Direito Constitucional, e hoje eu tenho uma matéria, coisa querida para você, que são os direitos e garantias individuais, tema que sempre está em prova. Então, olha só, dentro dos direitos fundamentais, eu sempre friso isso, que é importante, dentro dos direitos fundamentais nós temos uma divisão que a Constituição definiu apenas para fins de classificação, algo bem didático mesmo. Os direitos individuais e coletivos, que é esse que nós vamos iniciar o estudo agora, direitos sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Então veja que a gente está estudando aqui nessa aula de hoje apenas o início dos direitos fundamentais. Então nós vamos conhecer quais são os direitos fundamentais, os direitos individuais e coletivos previstos no texto da Constituição. O artigo 5º da Constituição, que você já vai ler comigo, ele estabelece o que eu costumo chamar de direitos raízes. Eu não, a doutrina e a própria jurisprudência, né? Direitos raízes, que são direitos bases, direitos alicerces para todos os demais direitos. Veja que o artigo 5º da Constituição, ele estabelece 78 incisos, ou seja, é inciso pra caramba. É claro que o seu compromisso comigo é fazer o quê? Ler, pelo menos assim, quantas vezes? Umas 6 vezes antes da prova. Dá para fazer isso? Claro que dá. Se você está começando agora o caminho dos estudos aí para concurso, está engatinhando nesse caminho, você tem que pelo menos para sua prova ter lido umas 6, 7 vezes, não 7, que eu gosto mais do número 7, 7 vezes o artigo 5º da Constituição, que estabelece esses incisos. Esses incisos, então, eu posso classificá-los, dividir eles estruturalmente em direitos relacionados à vida, direitos relacionados à igualdade, direitos relacionados à liberdade, direitos relacionados com a propriedade e direitos relacionados à segurança. Aqui, atenção. Quando falamos em segurança, eu não estou falando de segurança pública, polícia, eu estou falando de segurança jurídica, segurança nas relações processuais, seja em processos jurídicos, seja em processos judiciais ou em processos administrativos. Então, aqui é uma segurança referente a processos, são garantias de natureza processual, ok? Então, esses são os direitos previstos no artigo 5º da Constituição. Vamos ler, vamos conhecer o artigo 5º, o caput da Constituição? Sabe que é bem importante você assistir às aulas, claro, mas principalmente fazer a leitura da Constituição, que tem muita prova que o que vem é a literalidade. Então, além de você entender o que significa, você precisa conhecer qual é a redação do texto. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de quais direitos? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Ela traz lá o rol de todos os incisos do artigo 5º. Veja ali que ela fala para brasileiros e estrangeiros residentes, mas você já sabe que o STF estende a titularidade dos direitos fundamentais para estrangeiros de passagem para algumas pessoas jurídicas, ok? Agora, então, vamos falar do primeiro direito individual aqui, que é o direito à vida. O que é o direito à vida? O direito à vida se desdobra em dois. O direito de continuar vivo, mas mais que isso, o direito de ter uma vida com dignidade. Ou seja, o direito a uma vida digna. Então, o direito, eu posso dizer que o direito à vida, ele seria o direito mais fundamental de todos. Mas cuidado com essa expressão. Ele é o direito mais fundamental de todos, porque sem ele eu não consigo fazer o resto, né? Morto você não consegue fazer muita coisa na vida, não é? Não consegue fazer nada. Agora, eu posso dizer que ele é um direito hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Aí não, tá? Então, o direito à vida, ele é o mais fundamental de todos? Sim, porque sem ele eu não faço o resto. Mas ele é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Não. E o que significa? O direito de permanecer vivo, o direito de continuar vivendo, mas mais que isso, é o direito de ter uma vida digna, com dignidade. Veja que aqui o princípio da dignidade da pessoa humana se aplica nesse caso. Agora, o direito de continuar vivo, de ter uma vida digna, é um direito absoluto?
Não. Você sabe que nenhum direito fundamental é um direito absoluto e por isso ele sofre relativizações. Relativizações previstas na própria Constituição, relativizações previstas em lei e relativizações estabelecidas pelo próprio Poder Judiciário. Vamos conhecer alguma delas. A primeira relativização ou limitação do direito à vida está previsto na própria Constituição, que estabelece a possibilidade de pena de morte. Professora, pode ter pena de morte no Brasil? Pode sim, mas numa situação bem específica, que é o caso de guerra declarada. Então, não é em qualquer situação que seria possível a pena de morte. Lembrando que essa guerra é declarada pelo presidente nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, tá? Então, a primeira situação de relativização do direito à vida é a possibilidade prevista na Constituição da pena de morte no caso de guerra declarada. O que mais? Nós temos ainda a possibilidade prevista em lei de realização de aborto. Isso aqui é bem legal, bem interessante. O aborto é crime no país, claro que é. A gente não está negando isso. Acontece que em algumas situações o aborto ele é permitido pela legislação criminal, na legislação penal. Quais são essas situações? Eu vou destacar alguns aqui. Eu tenho, por exemplo, a situação do aborto necessário. O aborto necessário é aquele aborto que o médico precisa realizar quando estiver em risco a vida da mãe. Então, aqui acontece uma relativização prevista na própria lei. Quando estiver em risco a vida da mãe, o médico poderá realizar o aborto da criança, tá? Eu ainda tenho uma outra situação, que é o aborto sentimental. O aborto sentimental, ele ocorre na hipótese de estupro. Então, quando a mulher é vítima de estupro, ela poderá ser o quê? Ela poderá fazer o quê com essa criança? Ela pode abortar ela. Veja que aqui nós temos uma relativização do direito à vida bastante interessante. Quando a mulher é vítima de uma agressão tão forte, que é uma agressão extremamente pesada, o aborto não só para a mulher, como para o homem também, o estupro é algo pesado, não é? Mas para a mulher que pode aqui gestar, então ao ela engravidar do seu agressor, imagine como isso fica na cabeça dela. E ela ser obrigada a levar uma gestação até o fim, viola outro direito seu, que é o direito à sua dignidade. Então, o legislador, ele ponderou dois direitos fundamentais aqui. Ele ponderou o direito à vida, mas ele ponderou ainda um valor que é o valor de dignidade da pessoa humana. Então, nesse caso, ele permite a violação, a limitação do direito à vida em respeito à dignidade da pessoa humana dessa mãe, que não será obrigada a gestar uma criança fruto de uma violência tão grave, tá? Esse é o aborto sentimental. Nós ainda temos uma situação do aborto de feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele feto que não tem cérebro. E as condições de sobrevivência aqui, de acordo com a ciência, são impossíveis. Então, uma criança anencéfala, ela não tem condições de ter uma vida. Então, ela vai nascer, provavelmente vai durar algum tempo e vai morrer. Nesse caso, o STF, após inúmeras discussões, entendeu por bem a possibilidade de realização do aborto. Novamente, o que aconteceu aqui? Houve a ponderação, nesse caso judicial, decidiu-se pela relativização do direito à vida dessa criança sendo gerada, valorizada aqui pelo direito à dignidade da mãe. Então, imagine uma mãe tendo que conduzir, gestar um feto que não vai resistir. Ela já sabe que ele não vai resistir. Então, muitas vezes é melhor para essa mãe impedir, interromper a sua gravidez logo no início, para evitar todo um desgaste e uma violação à sua própria dignidade. Então, a gente tem a possibilidade hoje de aborto do feto anencéfalo. Uma outra coisa bem moderna que se está falando ainda é a respeito das células tronco embrionárias. As células tronco hoje são usadas para finalidade científica, para finalidade de pesquisa científica. As células tronco nada mais é do que a fecundação entre óvulo e espermatozoide em grosseiríssimas palavras. Então eu tenho um óvulo e espermatozoide fecundados, eu tenho uma mórula ali, uma célula inicial, e essa célula
diz a ciência que ela é capaz de um alto poder de regeneração e que ela poderia, que é ela que desenvolve todos os órgãos, todo o ser humano. Então, ela sendo estudada, ela poderia ser, poderia proporcionar aí a cura de várias doenças e tudo mais. Então, eu tenho o quê? Um óvulo e um espermatozoide fecundado, essa célula é usada. Mas aí a pergunta que é feita é: quando começa o direito à vida? Quando que o direito à vida começa? Durante muito tempo, e a gente ouve isso desde sempre, né? Principalmente para a religião, que influencia, assim, a formação da opinião pública e do próprio Estado, eu tenho que a vida inicia a partir da fecundação. Então, eu tenho um óvulo e espermatozoide, eu tenho a fecundação, ali se iniciaria o direito à vida. E isso ficou sendo discutido no Poder Judiciário durante muito tempo. Pô, pera lá. Então, se a vida começa com a fecundação, a célula-tronco, ela já é uma vida e, portanto, ela deveria ter direitos. Daí eu não poderia usar a célula-tronco para fins de pesquisa científica. Mas o STF, na sua decisão, entendeu que deveria ser relativizado esse conceito do direito à vida, porque ainda não existiria um ser com todas as suas capacidades ali, mas sim uma mera expectativa de um ser. E ainda o valor, a possibilidade de cura, né, e de melhorias para a ciência, valeria o sacrifício dessas células ali, desses futuros potenciais seres ali. Tá? Então, hoje, o uso de células tronco embrionárias não viola o direito à vida, de acordo com o STF. Uma posição interessante, que é uma tendência que eu acho que pode aparecer em provas, é você verificar que o STF está tendo uma postura de reconhecer direitos à vida a partir do momento em que existe cérebro. Existe cérebro. Isso justifica muitas coisas, pode perceber. Quando nós falamos em aborto do feto anencéfalo, por que isso é possível? Porque não existe cérebro. As células tronco-embrionárias, ainda não existe um cérebro ali formado. Desligar aparelhos através da morte cefálica. Então, toda a jurisprudência do STF, dentro do conceito do direito à vida, tem circulado dentro desse conceito de existência de cérebro. Ok. Então, mas quando nós protegemos o direito à vida, então, professora, é só o direito da pessoa depois que ela nasceu? Não, estou dizendo exatamente o contrário. É o direito de proteger, inclusive, a vida intrauterina, esse feto que ainda está lá. Inclusive com direitos de honra, direitos morais aí dentro dessa própria criança que ainda nem nasceu, tá? Então o direito à vida, você tem que memorizar aí que é o direito tanto de continuar vivo quanto o direito de ter uma vida digna, que a própria Constituição relativiza esse direito com a possibilidade de pena de morte. Tenho situações ainda, como por exemplo o aborto necessário, sentimental, agora do feto anencéfalo, e a possibilidade do uso de células tronco embrionárias. Posso relativizar ainda mais? Posso. Existem situações já previstas na própria legislação penal, como por exemplo o estado de necessidade ou legítima defesa, que justificaria violações do direito à vida. Ok? Direito à vida aqui, eu acho que isso era o mais importante que nós poderíamos tratar. Agora nós vamos falar de um direito incrível, coisa querida, um direito que está sempre em provas e é um direito que você precisa conhecer um pouquinho mais das suas características, que é o direito à igualdade, também chamado de isonomia. Então, isonomia ou igualdade é a mesma coisa. O que é a igualdade? A igualdade aqui, ó, ela se diferencia em dois tipos de igualdade. A chamada igualdade formal e a igualdade material. Então, a primeira coisa que você tem que saber, igualdade, esquece os conceitos de igualdade que você já ouviu por aí e entenda uma coisa. Existe uma chamada igualdade formal, pro forma, que é a igualdade de acordo com a lei. Então, eu posso dizer que a igualdade formal é aquela que se refere à lei. Ela se desdobra, podemos colocar assim, em igualdade na lei ou igualdade perante a lei. A igualdade na lei, ela dá um norte para o legislador. Para aquele cara que for fazer a lei, como que ele vai fazer a lei? Ele vai fazer a lei para fulano, para beltrano? Não, ela vai fazer a lei de forma abstrata, pensando na igualdade entre as pessoas. Então, ela não vai fazer uma lei para uma ou para outra pessoa, e sim de uma forma isonômica, porque todos devem ser tratados de forma igual na lei.
E a igualdade perante a lei? A igualdade perante a lei, ela serve para nortear a aplicação da lei na esfera da administração pública e do Poder Judiciário. Então, veja aqui o Poder Legislativo, aqui o Poder Executivo e aqui o Poder Judiciário. Na aplicação dos direitos, as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Então, para o Poder Judiciário e mesmo para a administração pública, as pessoas devem ser tratadas de que forma? Igual. Só que essa é o que nós chamamos de igualdade formal, a igualdade pro forma, a igualdade perante a lei. Então, igualdade formal, referente à lei, eu posso classificar ela de igualdade na lei ou igualdade perante a lei. Uma vinculando a atuação do legislador e outra mais voltada para a administração pública e para o Poder Judiciário na aplicação da própria lei. Agora, eu pergunto para você, as pessoas são iguais mesmo na vida real? Ah, não é? Não tem como dizer que as pessoas são iguais. E daí se eu trato, por exemplo, pessoas diferentes de forma igual, muitas vezes eu acabo cometendo diversas injustiças. É por isso que o objetivo da Constituição não é apenas estabelecer uma igualdade pro forma, uma igualdade na lei, todos são iguais perante a lei, tá? Todos são iguais perante a lei, mas a gente não é igual. E daí, a Constituição vai continuar tratando todos iguais? Não é esse o objetivo. O objetivo final do princípio da igualdade não é a igualdade pro forma. Ela é importante, mas não é o seu final. O objetivo da igualdade é estabelecer a chamada igualdade material. O que é igualdade material? A igualdade material é a igualdade no mundo dos fatos. A igualdade real, substancial. O que significa dizer isso? Eu sempre costumo fazer essa analogia. Pensa você que tem filhos. Então, por exemplo, um pai que tem 2 filhos. O pai que tem 2 filhos, ele vai dizer o quê? E você, se você não for pai ou mãe aí, né? Mãe é melhor, mãe é um exemplo melhor. Mãe de 2 filhos. Mas se você não for mãe, pensa que você tem um irmão. Se você tem, você sabe do que eu tô falando. Aí eu pergunto pra você, se você chegar pra mãe e falar assim, mãe, você ama os seus filhos igual? O que ela vai dizer? Eu amo eles igual, não é? Quando a mamãe fala, eu amo meus filhos igual, o que ela está fazendo? O que ela está dizendo? Igualdade formal. Eu amo igual, amo igual. Não amo mais, não amo menos. Agora eu pergunto, mãe, você trata os seus filhos no dia a dia igual? Ela fala, não, eu nem posso fazer isso. Aí ela não é. Quando a mãe da gente fala assim, não, eu não posso tratar igual, porque na verdade são diferentes, ela está fazendo o quê? Igualdade material. Então pensa assim, um irmão tem dificuldade em matemática e o outro não. Aí a mãe vai fazer o quê? Viu que um filho está com dificuldade em matemática, ela vai contratar um professor particular, por exemplo, para ajudar esse filho que está com problema de matemática. Mas então por que devem ser tratados de forma igual? Esse professor vai dar aula para os 2? Precisa? Por que não vai dar aula para os 2 e vai dar aula só para um? Isso é desigualdade. Claro que não. Quando a mãe contrata um professor só para um dos filhos, ela está tentando fazer o quê com os 2? Igualdade. Então, a ideia do princípio da igualdade é tratar o quê? A igualdade material. Você tem que anotar isso no seu coração. No seu coração, fazer um coração. Coração, porque isso aqui é bem importante. Uma seta apaixonada no meio. O que é igualdade? Igualdade significa, guarda isso, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual e, super importante agora, na medida das suas desigualdades. Então, quando eu tenho pessoas iguais, o Estado, agora falando, eu vou tratar elas de forma igual. Mas quando eu tenho pessoas desiguais, pessoas diferentes, eu não posso tratá-las igual. Eu tenho que tratá-las diferentes. Mas qual vai ser o tanto de diferença que eu vou tratar? Na medida das desigualdades previstas em cada um. Então, guarda essa frase. A igualdade material é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Para atingir essa finalidade de igualdade, exemplo disso, a Constituição, no seu artigo 5º, ela fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quando ele disse isso, o que a Constituição está falando? Igualdade material ou igualdade formal?
igualdade formal, todos são iguais. Mas ela mesma trata homem e mulher igual? Quando fala que o serviço militar é obrigatório para os homens apenas, o que está fazendo? Diferença. Isso é desigualdade? Ah, isso era mulher, também tinha que servir, passar os perrengues lá também, não é? Mas a gente sabe que a Constituição, ela vai tratar de forma diferente porque são diferentes. Quando ela fala, por exemplo, em proteção ao mercado de trabalho da mulher, ou a licença maternidade mesmo, que é muito maior o período do que a licença paternidade, eu pergunto, por que a licença paternidade não é igual à licença maternidade? Porque são iguais? As pessoas são iguais. Mentira! Mentira! É você, homem, que ficou 9 meses, né? Já reduzi para 6 o período de gestação. 9 meses com os hormônios fazendo assim, ou engordou 20 quilos. 20 quilos em algumas situações, com os hormônios fazendo assim. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Não dá para tratar igual. Por isso, você vai amamentar? Não vai amamentar, não tem como, ainda, né? Vai que desenvolve umas tecnologias, mas ainda não. Então, quer dizer, o período, esse tratamento diferenciado que a Constituição estabelece é voltado para quê? Para estabelecer igualdade. Para que o Estado possa atingir essa igualdade material, além de leis para isso, né, atividades, políticas públicas, a própria Constituição estabelece essas diferenças. Mas quando nós falamos em programas e ações em busca da igualdade material, nós chamamos isso de ações afirmativas ou também de discriminações positivas. O que são essas ações afirmativas ou discriminações positivas? São atividades do próprio poder público no sentido de trazer igualdade entre as pessoas. Quer um exemplo? Tá muito aí, se fala ainda. Eu tenho, por exemplo, as cotas raciais, que muita gente é contra, que diz que é o contrário, viola a igualdade. Eu tenho ainda, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que fala assim, tem que ter a Lei Mário da Penha, né? Acontece, já ouvi muito falar isso. Eu vou explicar para você, muitas vezes não é a minha opinião. A minha opinião, na verdade, nem te interessa, não é? O que te interessa é a opinião da banca, do STF, que geralmente é a opinião do STF que a banca reproduz. Então, eu vou te dizer o que o STF diz a respeito dessas duas ações afirmativas. Em relação às cotas raciais, o STF diz que elas são constitucionais, porque elas garantem, eles estão ali para suprir uma lacuna histórica, um débito histórico que nós temos com a população negra. Para tentar te explicar o que o STF tem dessa postura, eu vou te contar uma charge que eu vi uma vez num blog francês, que eu achei muito interessante, que representa essa ideia do STF. Então, presta atenção. Tinha assim, num quadrinho, é uma charge, né? Um quadrinho. Aí tinha num quadrinho um homem branco como um europeu. Fofinho, assim, gordinho, aquelas roupas europeias, aquela coisa toda, tipo época do descobrimento. Aí do lado tinha um negro, sarado, trincado, coisa querida, ali, conversando com o europeu. Nisso, no quadrinho seguinte, o europeu fala para o negro, me ajuda a subir no quadrinho de cima. Estão pegando a analogia? Me ajuda a subir, no sentido de desenvolvimento. Aí o negro apoia, aquelas costonas dele lá, e pá, joga esse homem branco, esse europeu, para o quadrinho de cima. Quando o europeu está no quadrinho de cima, o africano que está representando ali a população negra, dá para ver que o africano está vestido tipo de africano mesmo, índio, assim, meio peladão, aquela história. Aí ele pega, estica a mão e fala assim, me ajuda a subir. Pede ajuda para o homem branco para ele poder subir para o quadrinho de cima. E o homem branco olha para ele e fala assim, ué, sobe você. Por que você não sobe? Sobe você. Aí o que isso significa? Significa dizer que nós nos construímos, nós nos desenvolvemos a nossa sociedade às custas do trabalho escravo. É ou não é verdade? Do trabalho escravo negro. E daí a hora que nós chegamos, ascendemos a população branca, no sentido aqui falando, chega a um ponto de desenvolvimento, nós não vamos estender a mão e ajudar essa população que foi quem nos ajudou ao desenvolvimento? Então, a justificativa do STF é exatamente essa, no sentido que existe esse débito histórico que nós temos em relação à população negra. Por isso, nós precisamos, sim, apoiá-los, ajudá-los agora, para que eles possam se tornar o quê?
está dentro da igualdade. Então, esse acesso às universidades, através das cotas, é exatamente a busca dessa igualdade material. Você entendeu aqui a posição do STF? Então, cotas raciais aqui, voltado para essa ideia de igualdade material. Toda e qualquer política pública, ação afirmativa aqui, ela tem uma característica. Ela deve ser temporária. É isso que as pessoas às vezes confundem. Não é para sempre. A ação afirmativa ela deve ser temporária. Até quando, professora? Até quando a igualdade estiver valendo. Então, hora que a gente tiver uma realidade social em que o acesso à população negra seja igual ao acesso à população branca, e isso não estou considerando regiões onde tem mais branco ou mais negro, estou falando de acesso mesmo, onde a população é predominantemente negra, eu tenho pouquíssimos negros em universidades públicas, então realmente tem alguma coisa errada. Então, nesses casos que eu estou falando, quando tiver essa igualdade de acesso, aí nós não precisamos mais desse tipo de ação, né? Aí o negro subiu no quadrinho lá e daí não vai precisar mais de ações afirmativas. A mesma história funciona para a Lei Maria da Penha. A mulher apanha no Brasil? Filha, a mulher não apanha. A mulher leva muita bicuda, entendeu? E não é bicudinha, não, é bicudácia na cara. É coisa terrível. E essa é a realidade social. Não é a realidade do grupo feminista que é queimar sutiã na rua, não. É a realidade de hoje. A mulher apanha. E apanha mais do que o homem apanha. Você fala assim, ai, mas eu tenho uma vizinha que ela ergue o marido dela na bicuda. Exceção essa vizinha, entendeu? E daí tem um código penal que vai apoiar esse homem que apanha lá, coitado, né? Mas vai ter um código penal que vai suprir a necessidade dele. Agora, a nossa legislação penal não supria, e ainda não supre, né? Portanto, é por isso que veio essa Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica. As mulheres apanham, e apanham por umas questões tipo assim, cheguei, meu jantar não tá pronto, aí o bonitão acha, não tá pronto, aí vai fazer o quê com a mulher? Vai erguer ela na bicuda, vai bater nela, onde já se viu isso, gente? Mas infelizmente é uma realidade dos dias de hoje. Por isso que o Brasil, após ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da tal da Maria da Penha, que não apanhou pouco não, ela apanhou foi muito, e ela apanhava, denunciava o marido, ele ficava um dia na cadeia, já voltava para casa, daí sabe o que ele fazia? Batia mais nela ainda porque ela denunciou ele, e mesmo assim ela denunciando, o Brasil foi condenado internacionalmente e criou essa lei. Uma lei que protege a mulher? Sim, uma lei voltada para a proteção da mulher, mas porque precisa. Infelizmente, ainda precisa de proteção da mulher no seu ambiente doméstico, porque o homem ainda acha que pode chegar em casa e bater na mulher, porque ele se acha numa postura de ser mais forte, de ser ali o dominante e bate na mulher. A hora que a pessoa, essa desigualdade acabar, vai precisar de Lei Maria da Penha? Não vai precisar de Lei Maria da Penha, tá? Então, uma coisa bem importante de ações, isso você pode usar muitas vezes esses argumentos para a redação, é você saber que tanto qualquer ação afirmativa, ação discriminatória aqui, ela tem caráter temporário, até que a igualdade seja efetivamente realizada, ok? Vamos falar aqui então da igualdade nos concursos públicos. Decorrente mesmo dessa diferença entre homem e mulher que existe, a gente sabe, a própria Constituição trata diferenciado, nós temos a questão da igualdade nos concursos públicos. Eu posso, por exemplo, estabelecer um requisito de idade no concurso público? Posso estabelecer uma diferença, por exemplo, pelo sexo para um determinado cargo público? Eu posso estabelecer essas diferenças? Isso violaria o direito à igualdade? E a resposta é não. Não viola o direito à igualdade. Por quê? Porque isso acaba atingindo a nossa igualdade chamada material. Então, como é que funciona? A igualdade nos concursos públicos, primeira coisa, ela depende de previsão legal. E ainda deve ser uma exigência necessária ao exercício do cargo público. Então, por exemplo, principalmente em carreiras policiais, a gente observa, vai lá para o concurso da PRF ou da PF. O teste de aptidão física da mulher, do feminino, é diferente do teste de aptidão física do masculino. Mas por quê? Porque a mulher não consegue fazer aquele exercício? Não, porque para o seu físico, eu tenho que considerar o esforço. Então é mais ou menos assim. Você pensa assim, daqui até lá na esquina, qual é o esforço físico que um homem faz? X. Olha a matemática aqui, hein? Coisa querida. Eu faço o esforço X. A mulher, ela tem que fazer quanto?
muito mais para atingir, porque é biológico. Isso sem considerar aquelas marombeiras, né, saradona, corredora de maratona, aquela é exceção. Veja que a regra é o que nós devemos tratar. A igualdade ela é focada na regra e não nas exceções. Aí eu tenho que considerar, a mulher em geral vai ter que fazer um esforço muito maior. Então, para eu trazer eles à igualdade, eu vou ter que reduzir a distância para que equivale o mesmo esforço. Quando eu chego nessa igualdade, eu estabeleço, por isso, a diferença de tratamento entre homens e mulheres em concursos públicos, tá? Mas isso tudo é voltado para trazer pessoas diferentes à igualdade, tá? Lembrando que sempre tem que ter previsão em lei e essa diferença deve ser necessária ao exercício do cargo público. Por exemplo, vai ser técnico do INSS. Precisa tratar diferente homem e mulher? Claro que não tem necessidade, porque o trabalho que vai ser exercido é igual. Então, nesse caso, eu vou tratar iguais de forma igual. Mas em outras situações, em virtude do cargo, eu preciso tratar de forma diferenciada. Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como que esse tema é abordado nas provas. Então, vamos lá. A primeira questão. Lei que trata de realização de pesquisas com células tronco embrionárias viola o direito à vida e assim a ordem constitucional vigente. O que a gente viu? A possibilidade do uso de células tronco embrionárias e isso, portanto, não viola o direito à vida. Por isso a questão está errada. A segunda questão. A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino de corpo militar viola o princípio constitucional da isonomia. Viola? Acesso ao concurso público, eu acabei de falar. Não viola essa distinção aqui, esse tratamento diferenciado entre homens e mulheres para acesso, por exemplo, no corpo militar, ok? O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição de forma não absoluta. Certo ou errado? Certíssimo, é ou não é? De forma não absoluta, claro. Por isso eles são limitáveis e a gente viu várias situações em que o direito à vida não é absoluto. A próxima. Em nenhuma hipótese é admitida pela Constituição Federal a pena de morte, a qual sequer poderá ser objeto de emenda, dada a existência de cláusula pétrea nesse sentido. Errado, que a gente viu sobre a possibilidade de pena de morte prevista na Constituição, no caso de guerra declarada. A próxima. Ao consagrar o princípio da isonomia, que veda de modo absoluto discriminações ou privilégios, a Constituição impede a legislação infraconstitucional de estabelecer requisitos diferenciados de admissão no serviço público. Certo ou errado? Super errado, é ou não é? Porque a Constituição, ao consagrar o princípio da isonomia, ela não veda de modo absoluto essas discriminações, até porque, como a gente viu, essas discriminações são necessárias para o exercício da chamada igualdade material. E, por fim, conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limita-se ao direito de continuar vivo, não se relacionando com o direito a uma vida digna. Errada também. Nós vimos que o direito à vida, ele é muito mais do que apenas o direito de continuar vivo, e sim também o direito a ter uma vida com dignidade. Ok? Bom, era isso que nós tínhamos para tratar na nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até a próxima.